Meu nome é Márcia Folleto, eu sou fotógrafa profissional já há muitos anos, há cerca de 30 anos. E eu trabalho em jornal também esse período. Só no Jornal o Globo eu estou há 27 anos. E aí eu fui convidada para vir aqui para falar um pouco sobre o trabalho da Letícia. Talvez por ser mulher e por trabalhar também com fotojornalismo, né? E aí eu conheci algumas fotos icônicas, né, da Letícia, mas não sabia muito pouco sobre a história dela. E eu passei a pesquisar e entender um pouco da carreira dela, né? E me surpreendi assim, com a pessoa fantástica que ela é. Eu não sei se vocês chegaram a ver a entrevista. Ela esteve aqui no Rio, né, e deu uma entrevista aqui mesmo no MS. Não sei se alguém viu, mas ela estava lá com o seu cabelo rosa. Cabelo rosa, que já foi vermelho, que já foi azul, né, que já foi branco. E aí ela, perguntada sobre isso, ela falou que era um jogo, né, uma espécie de diversão. E que a desfaçatez é necessária, né? E isso é uma pista assim, da personalidade, né, dessa grande fotógrafa, que começou a fotografar muito, assim, relativamente tarde na vida, né? Começou a fotografar aos 37 anos, depois de uma espécie de revolução pessoal, né? Ela terminou o casamento, descobriu que queria fazer outra coisa da vida e foi com as filhas para Milão e começou a escrever para jornais, né, para veículos de imprensa de lá. E a fotografia entrou como um acessório, ela precisava de fotos para ilustrar as matérias que fazia. E aí ela começou a fotografar. E parece que foi aí que ela encontrou a linguagem que ela queria para dar essa densidade, né, que tinha a vida dela e que precisava ser colocada, ser exposta. De lá de Milão, ela acabou voltando para Palermo para trabalhar no jornal Lora. Ela fez parte, né, da equipe de fotógrafos desse jornal. A primeira mulher, né, a única mulher. O dia a dia, né, como fotógrafa desse jornal é muito parecido com o nosso dia a dia de fotógrafo de jornal, né, hoje, que a gente vai para o trabalho sem saber exatamente para que lugar vai, né? Que matéria vai fazer. Então aconteceu mesmo com ela, né? Ela diz isso em entrevista, que às vezes ela saía para fazer um evento numa escola, depois ela de manhã e à tarde ela ia cobrir um crime, né? Então ela participava da vida, né, da cidade dessa forma. Ela foi, de certa forma, muito pioneira, né? Porque ela foi era a única mulher e uma mulher também que se aventurava, né, a cobrir esse tipo de reportagem. E assim, 40 anos depois, praticamente, né, a gente tem uma situação muito parecida hoje, né? As mulheres ainda são muito minoria dentro do fotojornalismo. Eu tenho os números aqui que são absurdos, assim, né? Os números internacionais, por exemplo, o World Press Photo, que é um concurso mais conhecido internacionalmente para premiar fotografias, né, de fotojornalismo, ele tem uma participação feminina de 15%. É um número muito pequeno, né? No Brasil, a gente tem esse número também por volta de 10% a 15%. Os Jogos Olímpicos no Rio, né, que foi há 2 anos, esse número também é absurdo. 1.556 fotógrafos credenciados. Apenas 6% eram mulheres. 40 anos, né, nos separam da época que a Letícia começou a fotografar em jornal e a gente tem uma realidade ainda muito parecida, né, na questão do gênero, né. Lá no Jornal o Globo, por exemplo, são
25 fotógrafos, né, no país inteiro, né? São 22 aqui no Rio, 2 em Brasília e 1 em São Paulo. Apenas 3 mulheres. São 4 editores, nenhum deles é mulher. Então, assim, a gente é muito minoria ainda, né? Por que isso? Né? É uma pergunta que é difícil ter a resposta, né? A Letícia conta muito, né, isso, como é que era quando ela saía para fotografar esses crimes da máfia. E vocês podem observar nas fotos, né? São homens, né? São homens mortos, homens policiais, homens na justiça, homens assistindo. São pouquíssimas mulheres na cena, né? E ela inicialmente era ignorada. Ela conta que ela precisava gritar para poder passar a barreira, né? E chegar até a cena. Ela via o pessoal da RAI passando, o fotógrafo homem passando, mas ela não passava porque era mulher. E aí ela usava o recurso do grito. Ela conta isso, que gritava e chamava o nome das pessoas e chamava o nome dos policiais, até que um deles, né, passou a deixá-la entrar. Então foi aí que ela começou a chegar até as cenas, né? Ela também fala numa entrevista uma coisa interessante, que ela fala que a fotografia dela, essa estética neorrealista, né, que vocês podem ver aí, que é muito datada, né, que ela parece datada, não sabe se seria possível fazer essa fotografia hoje, né? E de fato, né, a gente vê que é uma fotografia diferente. Ela usava na época uma Pentax Camil, e parece que todas as fotos são feitas com raras exceções, com uma 35mm, né, que é uma grande angular, que você precisa estar muito próximo da cena, né, para poder dar dramaticidade, né, e para você poder registrar. E ela coloca de uma forma muito bonita isso, assim, essa coisa dela estar próxima da cena. Ela entende que ela pode ser vista. Se ela está próxima, ela pode ser vista pela pessoa fotografada. E que isso a deixa em condições de igualdade, o fotografado e o fotógrafo. Eu achei isso muito bonito, né? Porque o fotógrafo se expõe, ele é visto, né? Não é uma fotografia roubada de teleobjetiva, né? Que você pode fazer afastado, sem se expor, né? E, por outro lado, é uma fotografia corajosa, né? Uma fotografia muito corajosa essa, de você ser vista, você está próximo, você está participando da cena, né? Muito corajosa para a época, principalmente, né? Porque ela também, assim, a cidade de Palermo não era uma cidade grande, uma cidade pequena, então assim, os assassinatos, às vezes, eram de pessoas conhecidas, né, juízes e policiais que ela estava acostumada a conviver. Então, isso era necessário ainda mais força, né, para estar nessas cenas e registrar esses momentos. Em alguns até, né, um policial, ela conta isso também, um policial que ela viu morto e que ela achou melhor não fazer a foto, né? Porque um policial morto seria um trunfo para a máfia, né? Ter a fotografia daquele policial morto. Então, assim, ela tinha uma preocupação muito grande, né, com a fotografia como uma espécie de discurso também do que achava certo, né? E depois ela era uma fotógrafa militante, né? Depois ela se tornou até uma política, né? Exerceu cargos públicos e foi, acho que, deputada. E a fotografia dela, assim, nos mostra uma Palermo, assim, muito dura, né? Muito triste, né? Muito
agredida. E isso era muito impactante para ela, tanto que ela procurava assim, outras coisas para fotografar, né? Vocês podem observar aqui na exposição, ela tinha um trabalho com meninas, ela fotografava muitas meninas. Um pouco talvez ela também cita isso em entrevista, né? Um pouco pelo período que ela viveu em Palermo, e ela era adolescente, ela era uma adolescente muito bonita, e uma vez saiu à rua e foi, de alguma forma, foi molestada, ouviu coisas que o pai dela ficou muito irritado com isso, e aí começou a prendê-la em casa, né? E ela não saía mais. Então, essa lembrança dela desse período da vida, ela buscou durante toda a carreira nas meninas, né? Nas meninas de Palermo. Então, a gente tem várias imagens aqui belíssimas, né? Das meninas. Eu trouxe até uma aqui, uma das meninas, que é uma das fotos mais conhecidas dela, né? Que é a menina com a bola. Essa foto acompanhou a Letícia durante anos, né? Quase 40 anos, né? Essa foto de 80 e poucos. E ela foi a menina foi com ela a várias exposições, a vários lugares, e ela não reviu essa pessoa nesse tempo, né? E aí ela lançou esse desafio para um programa lá italiano, e aí eles encontraram a garota, hoje uma mulher de 47 anos, não, 47 anos. E aí ela fez a mesma foto no mesmo lugar. Não a mesma foto porque está faltando a bola, né? Mas assim, só que dessa vez ela está sorrindo. Aqui ela está fotografando na mesma parede. Então, assim, esse é um aspecto interessante assim, do trabalho como fotógrafo, né? A gente às vezes imortaliza uma cena, uma pessoa e perde o contato com ela, né? Aquela imagem fica dentro de você, você leva para exposições, para publicações, leva com você, mas a pessoa desaparece, né? E é como se essa menina, né, fosse íntima dela, né? Mas ela não sabia quem era. Levou 30 e quase 40 anos para ela reencontrar. Eu queria falar assim da questão de fotografar um assassinato, né? Um homicídio, uma morte. E como isso impactou a vida dela, como isso impacta a vida do fotógrafo, né? O Evandro está aqui, pode confirmar, né? A gente não eu acho que eu não sou capaz de lembrar quais foram os primeiros corpos que eu fotografei, mas eu lembro de muitos, e o cheiro, né? O cheiro do sangue no asfalto é uma coisa muito forte. E não tem como você ficar ileso, né, a isso. E a carreira dela foi muito marcada por esses momentos, né? Porque além de serem assassinatos, e assassinatos cruéis, e às vezes de pessoas conhecidas, né? Como a cidade era muito pequena, às vezes não conhecia o morto, mas conhecia a família, e isso era muito impactante na vida dela. A gente, quando fotografa isso, assim, eu costumo brincar, né, que, se é que dá para brincar nessas situações, mas a câmera funciona um pouco como um filtro, né? Quando você olha para um corpo morto e através da câmera, parece que você se afasta um pouco da cena e fica mais fácil, né? Então, eu nunca olho diretamente, né? Eu sempre olho com a câmera, porque parece que se eu olhar diretamente, aquilo vai ficar dentro de mim de uma outra forma, assim. Assim, eu já fotografei muitos assassinatos, muitas mortes, e às vezes em operações de polícia, e pessoas que tinham acabado de morrer. E é uma sensação muito ruim, assim, que eu imagino
que seja essa sensação que Letícia teve, né, nesses momentos, e que eu entendo como é, porque você imagina que a pessoa está viva há poucos minutos, né, e depois você não está acreditando que ela está morta, né, parece que ela vai se mexer, e a Letícia fala isso nas entrevistas. Uma vez eu estava numa operação da polícia na favela da Coreia, e eles já tinham terminado, a operação já tinha praticamente acabado. Mas reiniciou uma troca de tiros e aí a polícia começou a atirar. Eu estava muito próximo dos policiais, assim, numa entrada de uma rua, né, numa viela. E eu fiquei muito atrás, assim, o policial que estava do meu lado entrou e atirou. E 2 minutos, quando o tiroteio acabou, eu botei a cara e tinha 2 pessoas mortas ali, assim. É difícil de você entender, assim, né, de você acreditar que aquilo aconteceu, assim, muito perto de você e que aquela pessoa que tinha vida está ali, né. Então, são coisas que difíceis de esquecer, né? Você imagina numa carreira como a dela, né, que viveu isso de uma forma muito intensa, né, muito forte, como isso pôde impactar, né? Em determinado momento ela achou que realmente ela não estava conseguindo mais, né, depois da morte do Falcone e de outros pessoas importantes que combatiam a máfia, né? Ela resolveu dar um tempo, né? Foi para Paris e ficou um tempo fora, tentando se regenerar, talvez, né? Se respirar de novo, né? Para poder voltar e tentar fazer alguma coisa, né? Porque assim, a máquina fotográfica é uma forma de discurso também, né? A fotografia também pode ser um instrumento de mudança e acho que ela acreditava nisso e eu acredito nisso e quem é fotógrafo aqui deve acreditar nisso, que assim essa é a nossa força, né? Assim, a gente tem que acreditar que o que a gente faz tem o poder de transformar, né, alguma coisa, né? Tem um poder de mudança. Eu queria falar um pouquinho assim de uma relação que eu consegui ver no trabalho dela em Palermo, de uma relação com o trabalho que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, né? Ela fala que ela não era correspondente de guerra, não decidiu ir cobrir uma guerra, né? Ela morava em Palermo, era a cidade dela, ela amava a cidade e todo dia, ou quase todo dia, se deparava com essas cenas de guerra. Isso é um pouco como a gente aqui no Rio, como o meu trabalho de repórter fotográfica aqui no Rio, né? Assim, a gente tem o Rio, que é uma cidade incrível, bela, maravilhosa, cheia de imagens lindas, mas a gente tem um Rio ainda muito injusto, muito violento, muito racista, e assim, a gente tem que conviver nessas 2 cidades, né? Nessa cidade partida, né? Então, às vezes de manhã eu vou fazer uma coisa muito tranquila, de tarde eu estou cobrindo uma coisa mais violenta e assim, a cobertura no Rio aqui, às vezes, é uma cobertura de guerra. Eu preciso colocar um colete à prova de balas, preciso andar num carro blindado para ir a determinados lugares, né? Eu não decidi ser fotógrafa de guerra, mas o trabalho que eu faço no jornal é, às vezes, um trabalho de fotógrafo de guerra. Sem questionar muito o tipo de cobertura que a gente faz, né? Porque eu tenho algumas críticas, assim, acho que a gente
como veículo de imprensa, a gente cobre isso mal, a gente está sempre do lado da polícia, né, e acompanhando a polícia, a gente não... É difícil ir nessas comunidades sem a polícia, então é uma crítica que eu faço, mas isso mostra que a gente, assim, a dificuldade que é você trabalhar numa cidade assim, né, que é uma coisa parecida com o que ela viveu, né, em Palermo. Uma cidade um pouco destruída, né? Ela fala muito do centro da cidade velha, né, do centro da cidade, como um lugar que ela gostava muito de fotografar, mas que foi, com esses anos, esse período brabo da máfia de 79 a 91, né, ficou muito decadente, né? Era muito... mas ela mesmo assim, você pode ver aqui várias fotos desses lugares, né? Ela gostava muito de fotografar isso. Tinha uma coisa que eu queria falar aqui, interessante, que ela fala assim, o que é a boa fotografia? A fotografia tem que ter composição, né? E a fotografia tem que ter emoção. A fotografia tem que transmitir alguma coisa. E ela falava assim que ela gostaria o fotógrafo tem que se colocar na fotografia, ele tem que dar a sua cara ali, né? Tem que ter algum envolvimento com o que está fazendo, com o que está fotografando, né? Ela foi uma pioneira, mulher pioneira, né? E na época que ela fotografava, tinha poucos fotógrafos, né? Ela foi uma testemunha importante num período, né, forte de atuação da máfia em Palermo. Uma das poucas, né? Por que o trabalho dela sobressaiu? Talvez pela qualidade, né? A gente conhece o trabalho dela porque é assim, tem força. Mas assim, na época eram poucos os fotógrafos. Como seria hoje, né? Vocês imaginam um assassinato hoje? Todas as pessoas presentes na cena, né? Os policiais, os peritos, os curiosos, os vizinhos, todo mundo é um fotógrafo em potencial com o seu celular, né? Todo mundo pode fazer uma foto e muitos vão fazer a foto, né? Ela foi uma testemunha desse período, né? Agora, isso acontecendo hoje, quantas testemunhas nós teríamos desse período? Todo mundo tem essa ânsia, né, de registrar o acontecimento. Antigamente, sei lá, uns 20, 30 anos atrás, a gente chegava numa cena, né, num acontecimento, e chegava o fotógrafo. As pessoas tinham respeito pelo fotógrafo que estava chegando, por quê? Porque ele ia ser uma testemunha, né? Ia deixar registrado aquele momento. Então, às vezes até as pessoas abriam espaço para você passar, porque você era a pessoa que ia registrar aquele momento. Hoje não é mais assim, hoje todo mundo registra esse momento, né? Então, às vezes até você, como profissional que está fazendo aquilo ali para publicar ou para divulgar, você tem dificuldade de chegar, porque as pessoas querem fotografar. Não, eu também estou fotografando, mas eu sou profissional, mas eu também quero fotografar. Então, você às vezes tem que, né, ficar pedir licença não adianta, às vezes você tem que se enfiar mesmo para registrar essa cena. Então, assim, o que cabe a nós, assim, profissionais, né, que vivemos da fotografia ainda, né? Essa cena, esse registro da cena, todo mundo vai ter, né? Às vezes esses registros chegam no jornal muito antes das nossas fotos, porque a gente tem que fotografar, botar no computador, fazer uma ligação, transmitir, né? E os celulares não, rapidamente está no grupo de WhatsApp, já chega milhares de pessoas já viram antes de você conseguir colocar sua foto no jornal. Então, assim, qual vai ser nosso papel, né? Uma coisa que eu me pergunto sempre é o que eu busco fazer, assim, eu preciso, como profissional, buscar uma foto que seja mais do que o registro, né? Uma foto que transmita
que tenha isso que a Letícia falou, né, de que tenha emoção, que tenha sentimento, que tenha composição, que se diferencie, né? Porque assim, se você vai ver milhares de fotos de uma cena, será que elas vão ficar gravadas na sua memória? Já que você viu tantas? Mas às vezes, se você vê uma única, né, daquela cena, talvez essa fique na sua memória, né? E é a mesma discussão assim do que no futuro pode ir para uma parede de museu, por exemplo, né? Esse trabalho a gente tem aqui, está aqui discutindo ele, está percebendo a relevância desse trabalho, a carreira da Letícia, né? Mas e no futuro? O trabalho que os fotógrafos profissionais fazem hoje vão ser só uma de tantas milhares de fotos e imagens das cenas que aconteceram, né? Que caminho a gente vai tomar? Ou será que porque a gente tem tantos registros dos acontecimentos, a gente não dê importância para nenhum, né? Algumas fotos da Letícia aqui, que ela expôs, não foram as fotos publicadas no jornal. Se vocês podem observar, 2 ou 3 imagens que estão aqui na exposição são imagens diferentes daquelas publicadas, né? Então isso mostra que é uma briga antiga, essa de você fazer uma boa foto, mas o jornal publicar outra, né? Desde o tempo dela, assim, isso já existia. As fotos da Letícia não têm sutileza, né? Elas não têm, elas não insinuam nada. Elas são, né? Elas são o retrato fiel e elas têm muita força por causa disso, né? É uma interessante discussão essa, se a gente hoje fotografasse os homicídios e os crimes dessa forma, né? Qual é o impacto que isso teria hoje, né? A busca hoje, a estética hoje é por uma coisa mais suave, sutil, né? Que ela leve provoque uma sensação, uma reflexão e não um afastamento, um horror, né? Mas eu não sei também se esse é o caminho bom para tudo isso, não sei, talvez se a gente mostrasse a realidade nua e crua, não quer dizer que o fotógrafo não faça esse registro, vai fazer, a gente vai fazer, mas a edição, eu tenho essa dúvida, eu não sei o que seria melhor, você provocar um incômodo, né? uma sensação ruim mostrando a cena tal como ela é, ou uma foto que te leve a pensar, que te provoque uma reflexão, eu não sei o que é melhor, não sei. Eu ouso dizer que esses 2 tipos de fotografia têm espaço, sabe? E são importantes. É a fotografia que mostra pela sutileza, pela beleza, e leva à reflexão e provoca reação e emoção. E a fotografia também que pela crueza, né? Da cena, ela também te provoca uma reação. Eu acho que esses 2 tipos de fotografia têm espaço, né? Assim como a gente está vendo esse trabalho fenomenal da Letícia aqui, né? Depois de tantos anos e nos impacta tanto, né? A Letícia produziu mais de 600 mil imagens. E aí, numa entrevista, ela fala assim, que ela considera que apenas 120 merecem ser preservadas. Aí que são algumas estão aqui, né? Eu acho que algumas outras não deu para entrar na exposição. E ela fala que ela está revendo esse material, olhando esses negativos de novo para ver com outro olhar para ver se ela consegue resgatar mais coisa. Todo mundo fotografa tudo, né? Então, e essas fotos têm uma velocidade incrível. Então, você demora muito mais para chegar nas cenas do que essas fotos, que vão ser divulgadas muito antes do trabalho do profissional. Não adianta a gente concorrer com o telefone celular, não adianta, a gente vai perder. O fotógrafo profissional tem um repertório todo, né? Que ele vai, e uma habilidade, consegue compor a coisa, consegue se colocar na cena com mais... buscando uma imagem que tenha mais força. Isso é evidente que sim, né? Você vai buscar uma foto mais
uma coisa mais profunda, né? Uma foto mais elaborada, com uma composição mais bem feita. Claro que assim, esse trabalho é do fotógrafo profissional, né? É claro que eventualmente o celular vai fazer uma ótima foto, mas esse trabalho mais elaborado é do profissional. Mas essa profissão de repórter fotográfico de jornal, que é onde Letícia começou o trabalho dela, é uma profissão que praticamente está acabando, né? A gente é jornalista, né? A gente acredita naquilo que faz e acredita que o profissional ele tem uma ética e está fazendo a coisa da maneira certa, né? A gente leva a acreditar que, teoricamente, os veículos de comunicação teriam isso como princípio, né? Assim, quero acreditar nisso, que eles tenham isso como princípio. Então, assim, para uma imagem ser publicada, ela tem que... as pessoas têm que ver se é verdade, né? Tem que checar. Uma outra coisa que eu queria falar é assim, da questão da dificuldade de como, às vezes, assim, a idade pode ser cruel na fotografia, né? Ela tem 83 anos e ela tem uma certa dificuldade de andar, né? Digamos, carregar o peso do equipamento e andar. E ela foi perguntada, porque os refugiados, né, em Palermo, né, você tem vontade de fotografar isso? Ela, eu tenho vontade, mas eu não tenho mais corpo para isso, né? E aí eu pensei, poxa, como é cruel isso. Se ela fosse uma escritora, ela poderia contar essas histórias escrevendo, né? Mas como fotógrafa, a idade limita ela um pouco, assim. E eu achei isso uma crueldade, porque esse é um ambiente masculinizado, né? Eu tenho 30 anos de carreira e eu ainda não consegui entender por que exatamente isso acontece, né? Não sei se é por conta do peso do equipamento, não sei se é porque já era um ambiente assim, de homens, né? E até hoje eu sou considerada diferente dos meus colegas fotógrafos e sinto homens, e sinto isso. Depois de anos de carreira, fazendo uma cobertura igual, né? Tentando sempre, assim, a mulher, para ser considerada igual, às vezes ela tem que ser muito melhor. Então, assim, o caso de Letícia, que na época deve ter, assim, a fotografia era uma coisa muito forte, ela se dedicava muito para poder estar nesses lugares onde os homens estavam. Tem uma demanda, né, de coisas aí que a gente perdeu, de espaço que a gente não teve, que a gente quer e que a gente vai conquistar. Sabe? A gente precisa conquistar. Esses números que eu passei para vocês aqui das mulheres na fotografia, são no fotojornalismo, né? São assustadores, né? Assim, os números não passam de 20% em lugar nenhum, né? Por quê? Né? Porque se nas faculdades, nas redações... Mas é o contrário na redação. Não, pois é, nas faculdades, nas redações, as mulheres, não, são 67 é o número, no Brasil 67% na redação, né, nas faculdades, são mulheres, né? Por que só 20% na fotografia? Né? Por quê? Então, assim, hoje a gente consegue já, a gente já está se organizando, assim, eu faço parte do movimento Fotógrafas Brasileiras, não sei se vocês conhecem, que reuniu as fotógrafas do Brasil inteiro, né, para discutir, para incentivar, para movimentar, para fazer exposições, enfim, para balançar um pouco, né, a borracharia, esse ambiente masculino. E também tem a IVE, que é um outro grupo também, que você já deve ter ouvido falar. Quando a gente escolhe a profissão de jornalista, acho que isso vem junto, sabe? É um sacerdócio, assim, né? A gente tem que isso está acima de tudo. E tem uma outra coisa, quando você coloca a câmera na cara, parece que você é invencível. Não sei se os fotógrafos aqui concordam comigo. Invencível. Invencível. Parece que nada te atinge, né? Uma vez eu passei por uma situação também de um trem que foi
foi alvo de traficantes no Jacarezinho e eles atiraram no trem e eu estava com a máquina na cara, fotografando as pessoas deitadas. Como eu estava com a câmera na cara, eu não estava percebendo o risco que estava correndo, né? Depois, quando o trem parou, eu percebi que uma das balas passou a 20 centímetros de onde eu estava. Então, assim, a câmera dá um pouco dessa sensação de ser invencível, de poder, né? Tem uma questão assim que até perguntam no documentário, perguntam para a Letícia sobre a visão, o olhar feminino e o olhar masculino, né? Eu adoro essa discussão porque assim as pessoas, eu ainda não tenho uma ideia muito formada, mas assim eu não gosto quando já chega com a coisa do olhar feminino. Como assim, né? O olhar é da pessoa, né? Eu acho. Mas ela fala isso e eu tenho que concordar com ela, que assim, o fato de ser mulher, às vezes, te coloca numa condição um pouquinho melhor em relação às pessoas que você fotografa, né? Por exemplo, ela conta que ela vai numa casa pobre, né, lá no bairro de Palermo. Assim, o fato dela ser mulher facilita um pouco a entrada dela dentro da casa, né? O fato de ser mulher, às vezes, me dá uma facilidade para fotografar uma outra mulher, né? Então, mas isso não significa um olhar feminino, eu acho, né? Eu acho que só o fato de ser mulher, ele me traz algumas vantagens nesse sentido, mas é mais na relação com o fotografado, na empatia que talvez... Porque a mulher tem mais essa coisa de se colocar no lugar do outro, né? Eu acho, talvez, né? Talvez por ser mãe, não sei, né? Isso dá cria uma empatia com que as pessoas que eu estou fotografando. Eu prefiro fazer reportagens assim, não do factual da operação, né? Mas reportagens nesses lugares, outro tipo de reportagem que te dê uma facilidade de entrar. Você vai contar outras histórias, que não essas de operações, assim. Porque essa coisa de chegar junto com a polícia numa operação, com colete à prova de balas, isso te afasta completamente, assim. Eu acho que a fotografia é um instrumento, assim, né? Da forma que a gente vê e circula na cidade, e vê essas injustiças, e vê as injustiças, e vê as coisas acontecendo, assim, a fotografia é uma forma de discurso, né? A fotografia tem essa força para mostrar, né? Para denunciar. E eu acredito muito nisso. E no momento que eu não acreditar mais nisso, eu acho que eu não vou mais fotografar, né? Assim, eu acredito até mais nessa força da fotografia do que a participação, como no caso dela, né? Que entrou para a vida política e tal, né? A fotografia me dá mais satisfação na realização dessa missão do que outra coisa. E eu acho que por isso que eu continuo fotografando.